Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Os Comuns Extraordinários, o podcast da Marvelous Church que traz testemunhos de vida edificantes que transformam lares, famílias e gerações. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo no episódio a doutora Juliane Scarparo. Ela é médica, é uma mulher de Deus e tem um testemunho que vai transformar a sua vida. Ju, seja muito bem-vinda. Obrigada, Matheus. Vamos lá, para a gente começar, onde começa a história da Juliane? Bom, eu vim de uma família de classe média, sou de Belém do Pará, meus pais moram em Belém, passei minha infância toda em Belém, acho que uma infância normal, sem muitas dificuldades. A minha maior dificuldade foi quando eu vim para São Paulo, porque em Belém nós somos criados embaixo da saia da mãe e do pai. E de repente eu caí em São Paulo após formada e vim para cá fazer minha residência de medicina. Já namorava o Jimmy e seguimos aqui, né? E casamos 2 anos depois de estar em São Paulo. Mas a minha história, eu acho que realmente começa quando eu cheguei aqui, né? Aqui em São Paulo. Aqui eu já era sozinha, aqui eu já entendi que eu não queria mais voltar para Belém, que eu vim para ficar. E aí realmente começa talvez as minhas dificuldades, né? Eu lembro na minha infância, e um episódio muito marcante na minha infância, na escola, a professora me perguntou o que eu queria ser quando eu crescesse. E eu falei, eu quero ser mãe. Casei com o Jimmy, fui mãe e a minha história, talvez a minha dificuldade começou aí, né? Mas por que eu falo desse episódio? Porque foi aí também que houve a minha conversão. Talvez aí comece a minha verdadeira história, né? No meio da bagunça do meu casamento, uma situação difícil que nós enfrentávamos, eu e o Jimmy, eu encontrei a Cristo. Uau. Eu venho de uma família espírita e na minha dificuldade, num sábado à noite, eu comecei a ler o meu evangelho do espiritismo e estava lendo ali o poder da fé. E comecei a mexer na televisão e encontrei um pastor que conversava com um casal e esse casal contava a minha história. Era um testemunho. Era um testemunho desse casal e ele contava a minha história. Parecia que eu estava ouvindo a minha história, né? E no dia seguinte eu decidi que eu queria viver aquilo. A minha amiga Andréia, já crente, já frequentando uma igreja, nós temos filhos da mesma idade. E ela me ligou me convidando para ir no zoológico. Um domingo de manhã eu falei, eu não quero ir no zoológico, eu quero ir na tua igreja. Eu preciso conhecer esse Deus que cuida de pessoas. E a partir daí minha história começou a mudar, né? Eu conheci, ela me apresentou um casal, eu ali naquele dia eu me converti, eu aceitei a Cristo. E a minha história não ficou mais fácil, mas ficou diferente. Era mais fácil encontrar a paz. E foi aí que minha história começou em São Paulo, de verdade, talvez, né? Entendi. Muito, muito lindo, já estou emocionado desde esse comecinho aqui, tô vendo você também se emocionando, mas eu queria voltar um pouquinho na sua história e entender o porquê da medicina. Você falou que a sua professora, quando era pequena, te perguntou o que você quer ser, você falou ser mãe. Por que da medicina? Tem algo a ver com cuidar de pessoas? Então, eu nunca consegui associar em que momento eu decidi ser médica. Mas eu acho, Matheus, de verdade, que foi um cuidado de Deus comigo, porque e ser médica expressa aquilo que eu gosto de fazer, cuidar de pessoas. Eu amo cuidar de pessoas, eu amo ver pessoas sendo transformadas, tendo sua vida melhor, e eu acho que esse talvez seja o sentido de ter
escolhido a medicina. É. Muito bom. E agora fala sobre a questão dos filhos, né? Você trouxe do início que seu sonho era ser mãe, cuidar. E como é que você expressa isso? Tem algum testemunho relacionado aos seus filhos? Eu sei que você tem a Isa, tem o meu xará Mateus. Tem algum testemunho de vida com os seus filhos, com a maternidade? A Isabela veio numa surpresa. A Isabela foi uma filha que veio num susto. A Isabela, eu fiquei grávida da Isabela e a Isabela viveu comigo e com o Jimmy dias difíceis. E um dia desses, lá no culto, sabe, eu procurei o significado do nome Isabela. E a Isabela Eu sempre disse isso a ela, que a Isabela veio num momento difícil. Mas que bom que veio a Isabela, porque a Isabela é uma menina forte, a Isabela é uma filha que me ensina, é uma filha que guerreou com a gente. E depois a Isabela já tinha 5 anos, a Isabela viveu a fase mais difícil do nosso casamento. E quando a Isabela já com 5 anos, eu conversei com Deus e disse, eu quero já convertida, eu queria ter um outro filho, eu moro longe dos meus pais, aqui a gente não tem parentes, a Isabela não pode ser sozinha. Mas eu estava numa fase difícil, como é que eu ia colocar um outro filho numa turbulência que estava meu casamento? E aí num culto na igreja, num domingo à noite, eu orei e pedi a Deus, Deus, se for da tua vontade, se o Senhor vai restaurar meu casamento, me dá um outro filho, me faz entender que esse é o momento de ter um outro filho. E eu queria te pedir mais uma coisa, que fosse um filho homem, porque eu gostava de ler Mateus na Bíblia e eu falei, eu vou dar o nome do meu filho de Mateus. Me dá um sinal. E no dia seguinte eu recebi o sinal de Deus e eu até achei interessante, e eu depois questionei isso com Deus, eu falei, Deus, mas que sinal rápido esse, eu não estava preparada para isso. Eu tirei o DIU na terça-feira e era dia de estudo bíblico na minha casa, o telefone tocou, eu atendi o telefone e uma pessoa falou, oi, é a mãe do Mateus? Eu falei, é quase. Ela falou, ai minha senhora, me desculpa, eu liguei errado. E ali eu tive certeza de que eu ia ter um filho e que ele seria Mateus. Bom, fiquei grávida, no ultrassom descobri que era um menino, mas eu já tinha certeza que seria um menino, né? Deus já tinha me dado esse sinal. E na maternidade, no dia 30 de novembro, abro um parênteses aqui, durante toda a minha gestação, eu vivi momentos de dificuldade no meu casamento. E eu também questionei Deus. Como que o Senhor permitiu que eu ficasse grávida e o meu casamento continua assim? Eu não posso gerar um filho e ser uma mãe sozinha. E no dia 30 de novembro, dia que eu completava dia de namoro com o Jimmy, estourou minha bolsa e o Mateus nasceu 15 dias antes da data provável do parto, data que eu tinha escolhido para ele nascer, mas que a data mesmo seria um mês depois. O Mateus nasceu prematuro, vindo a fortalecer o que Deus tinha prometido para mim. E na maternidade eu descobri o significado do nome Mateus, presente de Deus, né? Então eu recebi ali um presente e não era só o meu filho, era a restauração de um casamento, a restauração de uma família. A família que eu desejei quando eu era nova. Porque para mim ser mãe era ter uma família, ter uma estrutura familiar. Nessas suas falas dá para perceber esse cuidado, né, que você tem com as pessoas. E eu queria que você falasse justamente agora dessa questão em relação ao teu casamento, que você trouxe o cuidado com os teus filhos, mas ao mesmo tempo você estava ali com o seu marido, e tem muitas mulheres que talvez passam por essa situação. E eu queria entender de você como é encontrar forças em Deus para ter esse cuidado ali com toda a questão familiar, filhos nascendo, o cuidado com o esposo. O que você traz de mensagem para essas mulheres que talvez estejam na posição que você esteve? Primeiro, Mateus, vou te falar, a base familiar é super importante.
Eu tive uma mãe que não desistiu da minha família. A minha mãe, ela sempre me incentivou a cuidar da minha família, a cuidar do meu lar, do meu marido, dos meus filhos. Eu tinha uma estrutura de amigos que oravam por mim e que me faziam enxergar não as circunstâncias, mas o Deus que eu servia e o Deus que cuidava de mim. E era isso que sempre as pessoas diziam para mim: não olhe para as circunstâncias, olhe para Cristo, você vai vencer isso. Vou te dizer que não foi fácil. Senti vontade muitas vezes de desistir, mas primeiro eu sabia, eu conhecia o homem que estava comigo, o caráter do meu marido, e eu também conhecia Deus, o Deus que cuidava de mim. Então, por tudo isso, eu acho que foi mais fácil seguir essa jornada. Certo. Bom, mais uma vez, né, todo o cuidado com a família. Eu queria que você falasse agora do cuidado no seu trabalho, com os pacientes. Nos bastidores a gente estava conversando, você falou que tem o hábito de trazer um versículo ali, talvez uma consulta, quando você encontra uma abertura com o paciente. E eu queria que você falasse desse cuidado com as pessoas que estão ali no seu dia a dia. Como é que é para um médico, para uma médica, cuidar como Deus cuida dentro de um consultório? Eu criei um lema para mim há um tempo. Todo paciente que entra no consultório comigo, eu preciso falar um versículo de Deus para ir. E atualmente eu começo a minha consulta usando uma frase que um pastor da igreja falava: nada muda se nada muda. Então eu digo exatamente isso para o paciente. Eu falo do pastor, eu falo da igreja, eu falo essa frase. A partir daí eu começo a falar do cuidado de Deus, eu cito alguns versículos, é tão interessante ver isso, Mateus, pessoas entrando no consultório e sendo quebrantadas, e sentindo o amor, o cuidado, e sentindo a possibilidade de ter a sua vida transformada. Então, eu amo fazer isso, sabe? Eu amo ter esse cuidado. Eu não tem pressa para mim. É o cuidado com o paciente, aquele cuidado que o paciente precisa receber para que ele sinta que é possível ter a sua vida transformada. Uau, que incrível! E você tem algum testemunho em relação a pacientes, uma situação do agir de Deus ali no consultório? Tem uma situação que me chama muito a atenção. Já vivi várias situações, mas essa talvez tenha sido a mais recente. Final do ano passado, uma paciente entrou e ali ela comentou comigo que ela sentiu, ela orou antes, ela orou pedindo a Deus que direcionasse ela, porque ela precisava cuidar da saúde dela, cuidar do emagrecimento dela. E ela abriu o Instagram e ela achou a nossa clínica. E ela estava ali porque ela sentiu que era um momento de Deus. Eu te confesso que eu fiquei um pouco impactada com aquilo, não talvez positivamente, mas eu fiquei responsabilidade. A responsabilidade quando a gente envolve Deus nessa história, né? E tratar emagrecimento não é tão fácil assim. E o peso da responsabilidade me preocupou. E eu ainda tentei levar ela para um outro caminho de tratamento. Ela aceitou, ela confiou em mim e aceitou, né? Sim. E com 3 semanas, ela falou: não, doutora, eu não quero seguir esse caminho. Eu quero fazer o tratamento que eu tinha vindo aqui, que precisa ser feito uma endoscopia antes. E ali na endoscopia dela, eu descobri um câncer gástrico, né? Que talvez se a gente tivesse seguido pelo meu plano inicial, pelo meu plano, não era o plano dela, né? Exatamente, o plano de Deus, né? Eu não tinha descoberto o câncer dela. E quando ela voltou com o resultado da patologia desse tumor, ela, no meio da recepção, ela me abordou e falou assim: eu já sabia, lembra que eu falei que foi Deus que me trouxe aqui? E eu abracei essa paciente, orei com ela, chorei com ela.
falei que não seriam todos os dias fáceis, mas que se ela se colocasse realmente à vontade de Deus, que seria mais fácil. Ali eu pude dar uma Bíblia para ela, e é interessante que eu peguei uma Bíblia que era algo como recomeço, e trazia muito o que ela falou para mim, que ela estava desviada, e aquilo serviu para ela se aproximar de Deus. Então foi muito impactante isso para mim, sabe? Sentir que realmente Deus habita naquele ambiente que nós vivemos. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo esse podcast, justamente sobre isso, sobre o falar de Deus dentro do ambiente de trabalho. Seja uma clínica, um consultório, um escritório, um coworking. Você faz isso de forma brilhante, você já colhe testemunhos de salvação até. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que precisam falar do amor de Deus a qualquer momento. Não parece piegas, parece que você vai perder o seu cliente, o seu paciente, quando você fala de Deus nos dias de hoje. Mas eu acho e eu sinto isso, as pessoas estão sedentas do amor de Deus, as pessoas estão necessitadas de sentir o cuidado de Deus. Então não ouse perder a oportunidade de transformar vidas, de falar de Deus, de ganhar vidas para Cristo. Que bate-papo lindo, Ju. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, Matheus. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio dos Comuns Extraordinários, o podcast da Marvelous Church. Esse testemunho eu tenho certeza que edificou muitas vidas, então compartilhe ele com o máximo possível de pessoas para essa mensagem chegar até os confins da terra. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.